Começando então a nossa live semanal, transmitida online para todos que estão acompanhando agora pelo YouTube. Me sinalizem primeiro quem estiver online aí, se estão me ouvindo bem. Sempre bom checar o microfone nesse primeiro minutinho. Para você que está aqui online, para você que está assistindo gravado, porque esse material fica gravado também para você. Que prazer, mais uma semana, essa nossa live 003, tá? De um projeto infinito de lives para falarmos sobre neuroterapia, hipnose, hipnoterapia, estudos de caso, tratamentos de demandas terapêuticas, enfim, de tudo o que interessa, né, para a comunidade de estudantes e de profissionais terapeutas. Hoje, especificamente, vamos falar sobre casais. Por que que os casais se separam? Para falar sobre esse tópico, a gente tem que falar sobre relacionamento de maneira geral, então vai ser bem útil, bem produtivo assim nosso bate-papo. Primeiro, um recadinho, vale lembrar, toda terça-feira às 15h30 é o nosso bate-horário aqui. Então, ao vivo, online, vale... É muito legal participar, tá? Assistir gravado também, claro, mas online você pode mandar sua dúvida, mandar seu comentário aqui no chat e eu consigo interagir com você de forma melhor para deixar o conteúdo ainda mais rico, tá? Na primeira parte da nossa bate-papo aqui eu foco mais em trazer o conteúdo para você e depois separo um tempinho no final específico para ler algumas perguntas, comentários e responder. Então fica até o final, acompanha que vale muito a pena. Bom, vamos falar sobre casais então, vamos falar sobre relacionamentos. Olha, esse assunto certamente é interessante a todos, especificamente agora, né, na semana, no momento que eu estou fazendo essa live com vocês, tivemos uma notícia que ganha a mídia de um casal, Virgínia e Zé Felipe, que se separaram. E, né, não vou discutir aqui a relevância ou não dessa notícia, tá? Mas o fato de que existe uma intriga por trás dessa notícia, que é o questionamento de por que os casais não dão certo e se separam. E até porque que os casais não se separam também. Quando nós divulgamos nessa live aqui, alguns questionamentos chegaram pela mensagem direta aqui, falando sobre isso. Poxa, e por que eu devia falar também sobre por que os casais não se separam? Aqueles que já sabem que estão falidos e mesmo assim eles continuam juntos, não se separam. Por quê? Então, vamos falar sobre isso tudo aqui. Nós vamos começar do seguinte ponto. Para entender por que um casal se separa, pela ótica da neuroterapia, pela ótica das neurociências, é importante entender por que um casal se forma primeiro, né? Apesar de parecer óbvio essa resposta, ela não é, ela é muito enganosa. As pessoas acham que é por um motivo e é totalmente diferente. Veja se você concorda. As pessoas pensam assim: quando é que um casal se forma? Quando há interesse, quando há paixão, há atração, quando há alguma reação química, bioquímica. Por isso que esse assunto ele é de estudo das neurociências. O que faz uma pessoa se interessar por... ou o que faz a pessoa A se interessar pela pessoa B e não pela pessoa C? Já se fez essa pergunta? Algumas pessoas tentariam responder isso de forma universal. Porque a pessoa A, né, ela se interessou pela pessoa B, porque a pessoa B é mais bonita, é mais atraente, tem mais sucesso na vida, tem mais isso, mais aquilo. Qualquer resposta que alguém desse para essa pergunta, nós classificaríamos como critérios. Concorda? O que é que faz uma pessoa ser mais atraente para você e não outra pessoa ser atraente para você? Critérios. Você tem critérios que quando você encontra, né, você reconhece, opa, aquilo ali me interessa. Agora, por que aquela pessoa te interessou? Por que o seu marido te interessou? Por que sua esposa te interessou? Seu namorado, noivo, enfim? Por que os anteriores também te interessaram? Relacionamentos anteriores? Ninguém para pensar nisso, mas tá debaixo do nariz de todo mundo. São critérios. Só que são critérios subconscientes, não são critérios explícitos. E isso torna o assunto pauta de estudo da neuroterapia. Então vamos lá. Primeiro, tem que haver algum tipo de atração, interesse. E atração, interesse, emoções são reações bioquímicas do nosso corpo. Eu olho para uma pessoa e o meu corpo muda a forma como ele libera hormônios, neurotransmissores. Agora eu tenho interesse por aquela pessoa. Atração, interesse, ok. E os critérios que fazem isso acontecer são critérios subconscientes. Então, bom, estamos na pauta da neuroterapia por causa disso. Uma coisa importante. Esses critérios, isso aqui talvez seja um dos pontos mais importantes dessa live, tá?
Esses critérios, eles deveriam ser controláveis. Deveriam ser controláveis. Uma pessoa deveria saber responder. O que é que você busca em alguém? Primeiro, vamos também deixar um comentário aqui separado, tá? Nós vamos usar esse comentário aqui durante o nosso bate-papo inteiro. As pessoas não foram feitas para viverem sozinhas. Mas isso não é só filosófico, não, tá? Existem, ainda mais na vida adulta, tá? Existem diversos pontos de comportamento, pontos comportamentais em uma pessoa que causam uma demanda pela convivência de outra pessoa, com outra pessoa. Por exemplo, pontos de validação. É natural que as pessoas busquem por pontos, chamar de pontos, ficar diferente, de validação. E você precisa de alguém com você para te validar em alguns pontos que você tenha de demanda. É natural que você precise de estímulo, porque o que é que faz uma criança se desenvolver do momento em que ela nasce até o momento em que ela se torna adolescente? Lembra de uma coisa, gente? Para quem já assistiu outras lives comigo ou já estuda comigo, certamente reconhece isso aqui, que é o seguinte: nós trazemos biologicamente a herança da procrastinação, devido à teoria da evolução natural, a teoria, né? Nós somos sobreviventes, nosso DNA é um DNA sobrevivente. As pessoas que sobreviveram a tempos mais difíceis, elas tinham esse comportamento de evitar, de procrastinar. Não vou inventar fazer isso não, para quê? O leão vai lá e vai acabar com a minha vida. Pessoas que não enfrentavam o perigo, não enfrentavam, sobreviviam. Pessoas que eram mais enfrentadoras, né? Elas corriam mais risco de não perpetuar a espécie. Bom, esse DNA está conosco. Se você deixar o seu sistema nervoso decidir o que é para você fazer, ele vai querer ficar dormindo, comendo, descansando, reproduzindo, enfim, isso é o instinto. Por que é que nós não vivemos apenas de procrastinação? Porque nós queremos um resultado melhor na nossa vida e nós buscamos por isso. Então, uma criança recém-nascida, se você deixasse essa criança, o sistema nervoso dela decidir o que ela vai fazer no dia a dia dela, ela não ia querer fazer matrícula para a escola, ela não ia querer nada, ela ia querer ficar brincando, comendo e dormindo. Só. Uma criança. Por que é que as crianças não apenas dormem, blá blá blá? Porque elas têm os pais, os educadores que estimulam o desenvolvimento, ok? Então, o desenvolvimento de uma criança até se tornar adolescente, pré-adulto, enfim, não é algo orgânico, é algo externo. Agora, tem um momento onde nós saímos da casa dos nossos pais, nós saímos da convivência com eles. E nesse momento, o que acontece? Nós cortamos os estímulos. Um adulto que não aprendeu a se autoestimular, ele para na vida nessa hora. Ele paralisa e começa a andar em círculos. Então ele precisa de alguém na vida, um cônjuge, para manter esse estímulo e para que ele também reproduza esse estímulo de volta e ambos sigam crescendo na vida. Isso foi só um exemplo. Existem diversos pontos, tá, que justificam a necessidade de convivência em família, em relacionamento. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós não somos autoestimulantes, nós não somos autossuficientes em diversas características, tá? Então, bom, dito isso, nós precisamos de alguém. Então, os critérios para escolher alguém não deveria, né, ser um tema de extrema relevância na vida da pessoa? Quais são os critérios? Se você não cuidar desses critérios, eles vão se manifestar assim mesmo, mas por conta própria. E olha o perigo aí. Você não sabe por que é que você está se sentindo atraído ou atraída por alguém. Isso é um território muito perigoso. Se você não sabe o que você está buscando, se você não sabe o que você admira, se você não controla os seus critérios, você não sabe por quê. E quando você não sabe por quê, não quer dizer que você vai ficar sem resposta. Você vai inventar uma resposta, uma justificativa. Eu gosto do jeito dele. Eu gosto disso nela. Isso muitas vezes não é o seu critério. Isso é uma justificativa racionalizada para explicar por que é que você está com aquela pessoa. Mas se você fosse responder um questionário com sinceridade e transparência, você não saberia essa resposta. Por que é
Quais são os critérios que você busca em uma pessoa? Ou buscava, né? Na época que você estava solteiro, solteira. As pessoas não sabem. No máximo elas respondem algo do tipo, eu quero alguém que seja sincero. A pessoa não sabe nem definir o que é sincero. Eu quero alguém que seja honesto. Eu quero alguém que seja fiel. São palavrinhas bonitas. Elas não têm fundamento. Elas têm, no máximo, uma conformidade pública. Isso aqui é bom. Todo mundo quer isso aqui, então eu quero também. Não, eu quero saber quais são os seus critérios. Sabe de onde deveriam vir esses critérios? Do autoconhecimento. Uma pessoa que não se conhece não consegue definir quem ela busca. Vou me usar de exemplo aqui, posso? Olha só. Eu, por exemplo, para convivência, eu preciso de alguém que eu vou chamar de inteligente. A inteligência é um conceito abstrato, ok? Daria para definir de diversas formas aqui, então não vou entrar em detalhes nisso não, mas eu preciso de alguém com uma certa inteligência acima da média. Porque eu demando isso, Thiago, eu demando isso. Boa parte do meu dia eu passo em atividades que exigem de mim muita inteligência, porque eu crio solução para coisas, eu critico outras coisas, eu tenho uma dinâmica que exige de mim inteligência. E em alguns momentos eu preciso compartilhar o que eu estou pensando, o que eu estou elaborando, o que eu estou projetando. Imagina se eu viro para uma pessoa que vive comigo e falo com ela, tô pensando em fazer isso, isso, isso e aquilo. A pessoa vira e fala, não entendi. Eu não posso compartilhar com essa pessoa. Porque eu não posso, entende? Ela não tem aquele... Thiago, eu poderia treinar essa pessoa para... Posso tentar desenvolver esse nível de inteligência se a pessoa quiser também desenvolver isso e tal, mas a princípio é um critério que é melhor quando ele já vem pronto. Gostos, por exemplo. Eu gosto de um tipo de coisa, eu gosto de outra. Compatibilidade, percebe? A compatibilidade, ela não significa apenas igualdade, mas sinergia, ok? Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito organizada. Então, eu preciso de alguém que também seja bagunceiro, bagunceira comigo? Não, eu preciso de alguém que seja oposto, para que nós possamos nos complementar. Isso é um critério. Eu tenho visibilidade, noção, eu tenho mais pura percepção de quais são os critérios que se encaixam comigo nos pontos onde teremos igualdade e nos pontos onde teremos divergência para haver o complemento. Por exemplo, dá mais um exemplo. Eu tenho um dia a dia, eu tenho um perfil extremamente empreendedor. Extremamente empreendedor. Então, eu preciso de uma pessoa que complemente isso. O que é uma pessoa que complementa? É uma pessoa que tem o mesmo nível de empreendedorismo que o meu? Não. Senão a gente pode acabar disputando, criando uma disputa interna no relacionamento. É alguém, imagina só, em alguns critérios, adianta colocar 2 pilotos em um avião? Não, porque só um vai pilotar. Os 2 têm que saber pilotar? Legal. Se eu colocar um piloto e um copiloto que não saiba pilotar, não adianta ter um copiloto ali. O copiloto ele tem que saber fazer o que o capitão faz, para que eles possam alternar em alguns momentos. Uma demanda parecida com essa sobre o empreendedorismo. Então, assim, são critérios. A gente tem que conhecer. Eu tenho que me conhecer. Se eu não me conheço os critérios que eu tenho para identificar quando alguém combina comigo, eu não vou reconhecer. E o principal, eu vou deixar esses critérios serem definidos de forma subconsciente pelo meu sistema nervoso. E aí vem aquele território de perigo. Potencialmente, meu sistema nervoso vai querer colocar no meu hall de critérios problemas que meu sistema nervoso, tem para resolver. Eu já passei por isso, inclusive. Muitas pessoas certamente se identificam comigo já terem passado ou passando por isso. Quer ver um exemplo? Durante muito tempo, eu tinha problemas para resolver com pessoas que mentiam. Ok? Eu já superei isso, eu carregava traumas de infância com pessoas que mentiam. Então, durante minha vida inteira, eu sempre tive um sério problema com mentira. Pessoas que mentem. Tá. E aí, em uma fase da minha vida, eu não controlava os meus critérios. E o que acontecia? Meu sistema nervoso interferia nisso. E quando eu ia me interessar por uma mulher, meu sistema nervoso colocava um critério lá, que é o seguinte: ela tem que mentir. E o meu sistema nervoso subconsciente sabia identificar isso em uma pessoa.
Sabia, essa mulher mente. Mas mente acima do normal, mente além do normal. E eu desenvolvia mais interesse por ela. Eu achava que estava me interessando por outros critérios, mas não, era só uma justificativa. Porque eu não controlava os meus critérios. E olha o perigo para todo mundo isso, deixar o próprio sistema nervoso acrescentar critérios ao seu rol. Se você não sabe o que você está procurando, o seu sistema nervoso vai fazer isso. E aí a gente começa a explicar alguns términos. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos trazer o assunto dos términos para cá. Até esse ponto, veja se estamos na mesma página. O que é que faz... O que é que deveria, né? Melhor. O que é que deveria fazer com que duas pessoas unissem um relacionamento? Compatibilidade. Sinergia. Pontos de combinação. Tem que combinar. Combinar não significa gostar das mesmas coisas. Lembra disso? Falei agora há pouco, tá? Mas compatibilidade. Se as pessoas não controlam os seus critérios, elas não sabem o que é que combina ou não com elas, elas não sabem o que elas estão procurando, e aí elas ficam à deriva, correndo risco de critérios aleatórios, critérios de conformidade, critérios por influência dos outros. Tem gente que, por exemplo, arruma namorado, fala assim, por que vocês estão namorando? Porque minhas amigas acharam ele bonito. Olha que loucura. Não é uma loucura isso? É depender da sorte para fazer o negócio dar certo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, se o relacionamento não começa com uma boa fundamentação de compatibilidade, nós temos uma semente plantada para um possível término. Então, isso aqui já vai determinar um dos principais, talvez, motivos para separação de casais. Mas vamos trazer o assunto para cá. Vamos isolar os dois, depois a gente conecta. Quando eu pergunto, e eu faço essa pergunta com uma certa frequência para as pessoas, pacientes, contexto clínico diverso, enfim, por que as pessoas se separam? Muita gente responde assim, porque acabou o amor. Gente, você quer uma resposta mais abstrata do que essa? A pessoa que normalmente usa essa resposta, porque acabou o amor, ela não sabe nem definir o que é o amor. Se ela tentar definir o que é amor, ou ela vai descrever a paixão, ou ela vai descrever o gostar. Ela não sabe diferenciar a definição de amor para a definição de gostar. No máximo ela vai falar, não, mas é um gostar com possessividade. Amor não é isso. Então a pessoa que fala, porque acabou o amor, ela não sabe descrever o que significa amor e nem sabe descrever o que significa acabou o amor. Então é uma resposta filosófica. Ela faz sentido, mas ela não tem estrutura. Então não é porque acabou o amor, de repente nunca houve amor, inclusive, né? O que significa isso? Então por que os casais se separam? Porque acabou o sentido. Não faz mais sentido. Olha só. Para você sair de um determinado lugar, seja qual for o conceito, não só relacionamento, ou você tem que, de duas uma, ou você tem que estar incomodado naquele lugar, ou você tem que estar interessado em outro lugar. Concorda com isso? Faltou numa cadeira. E agora? Minha cadeira. Essa cadeira tá me fazendo feliz? Não. Não tá me fazendo feliz. Ela tá aqui, eu tô sentado nela. O que é que me faria ter vontade, querer sair dessa cadeira? Concordo? Se ela começasse a me incomodar, pé torto, alguma coisa está me incomodando aqui, ou se eu começo a ficar interessado em outra cadeira. Ou outra cadeira quer dizer até outra posição. Não quero ficar sentado, quero ficar em pé. Não quer dizer, senão vocês vão achar que a pessoa que termina tem que estar interessada em outra pessoa. Não, às vezes ela está interessada em ficar solteira, está interessada em viver um ritmo de vida diferente, está interessada em alguma outra coisa. Mas não que não configura aquele relacionamento. E por que isso tem a ver com o que nós falamos inicialmente sobre compatibilidade? Porque as pessoas continuam amadurecendo durante a vida. É muito comum que as pessoas se conheçam em uma fase compatível e comecem um relacionamento. Só que aí o que acontece depois? Uma delas continua amadurecendo e a outra não. Então chega um ponto em que uma delas começa a ter sonhos, projetos, começa a ter uma movimentação da vida diferente e incompatível. Ficou incompatível, perdeu compatibilidade. Agora elas estão em níveis e degraus diferentes. Agora, essa pessoa quer coisas que ela não encontra mais aonde ela está. O certo seriam os dois terem crescido. Por exemplo, uma quer ter filhos, a outra não quer. Uma quer viajar, a outra não quer. Uma quer, a outra não quer. Então, perderam compatibilidade.
não souberam, essas pessoas não sabiam quais eram os critérios de compatibilidade que estavam unindo. Elas acharam que tinha uma força universal mantendo as duas unidas. Gente, a única fase da vida em que nós acreditamos cognitivamente, o nosso sistema nervoso ele é aberto a acreditar em abstrações é na infância, ok? Um sistema nervoso maduro não acredita em abstrações. Então, acreditar que tem uma força universal que está mantendo nós dois juntos, cara, é equivalente a acreditar no coelhinho da Páscoa para a criança. A criança usa esse recurso para acreditar no Papai Noel. O adulto usa crítica. Cara, não é uma força universal, não é Deus. Sinto muito, tá? Deus existe, estamos juntos, mas não é. O seu relacionamento não é obra de Deus, cara. Não é obra. Porque se você confiar nisso, você fica negligente. Você para de cuidar. Você para porque é obra de Deus, é um projeto de Deus, meu relacionamento, meu casamento, meu namoro. Não é. É um projeto da natureza que deveria estar fundamentado em compatibilidade. E você não está cuidando disso. E o que aconteceu? Uma das pessoas continuou amadurecendo enquanto a outra ficou travada, confiando nessa força universal que ia manter os dois juntos. Só que aí chegou um ponto onde a pessoa olhou para a cadeira do lado e falou: é melhor ali. Eu vou ficar melhor ali do que aqui. Aí começa a surgir esse movimento de se separar. Lembrando que ficar melhor ali, em outra cadeira, nessa analogia, não significa estar em outro relacionamento. Significa muitas vezes estar em uma outra condição. Com essa pessoa, a minha vida segue essa rotina. Nós conversamos sobre esses assuntos, nós fazemos esses programas, nós temos essa rotina. Eu amadureci. Essa rotina, essa programação, ela fazia sentido para mim há 7 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás. Hoje em dia não faz. Hoje eu quero discutir outros assuntos, falar sobre outros assuntos, fazer outras coisas. E a pessoa que está comigo não está com o mesmo impulso. Então você começa a sentir vontade de estar em outro lugar. Então, entenderam a metáfora da cadeira? A analogia, né, da cadeira? Se não está me fazendo mal, ou se eu não quero estar em outro lugar, ok, eu posso continuar onde eu estou. O que é preocupante, que isso é acomodação. O que deveria nos manter em um determinado lugar é o bem-estar que aquele lugar me faz. Imagina que essa cadeira aqui fosse uma cadeira de massagem. E aí eu pudesse pensar o seguinte, cara, nem se me oferecerem uma cadeira melhor eu não quero, porque essa cadeira me faz tão bem, agora eu tô blindado. Pessoas que constroem relacionamentos com base em compatibilidade, elas cuidam disso. Olha, aqui dentro do nosso relacionamento é tão bom que outro lugar não é mais interessante do que aqui. E o nosso relacionamento não nos faz mal. A cadeira não me machuca, a cadeira, pelo contrário, ela me faz muito bem. Entende? Então agora eu quero ficar aqui. Mas não é o assunto da nossa live de hoje, né? Porque isso aqui seria falar sobre os relacionamentos que prosperam. E nós estamos aqui para falar sobre os relacionamentos que não dão certo. Então, vamos lá. Primeiro critério já temos aqui mapeado. O que é que faz com que os relacionamentos simplesmente se desfaçam? Sem briga necessariamente, sem desgaste, sem nada, simplesmente se desfaçam. É porque a pessoa, uma amadureceu e a outra não amadureceu. Elas não sabiam que os critérios de convivência, né, envolviam aqueles critérios de amadurecimento. Amadurecimento cultural, amadurecimento profissional, amadurecimento familiar, amadurecimento diversos pontos de amadurecimento. Elas não sabiam, tá? Quer ver que imagina que um dos pontos, dá um exemplo aqui, um dos pontos que me une a pessoa que está comigo, a minha mulher, é a inteligência. Então, eu posso desenvolver mais inteligência, que ela vai me acompanhar, porque nós temos conhecimento de que isso é um critério relevante entre a gente. Agora, se nós não tivéssemos, entendem o perigo? Eu quero desenvolver mais competência de inteligência e ela não vai me acompanhar. Vai chegar um ponto onde nós vamos nos desconectar, porque eu terei algumas demandas de inteligência que ela não corresponde mais, e vice-versa. Vamos supor que ela tem uma demanda de beleza, ela gosta de ser bonita, de estar bonita, e aí ela vai investir mais energia em estar mais bonita ainda. Se eu paro de elogiá-la, se eu paro de validá-la, se eu paro de reconhecê-la e recompensá-la por isso,
ela perde o sentido de continuar crescendo naquele caminho. Aí eu passo a ser uma âncora na vida dela. Então, crescimento, a compatibilidade no momento e a compatibilidade na continuidade do relacionamento é fundamental para evitar a separação. Primeiro critério, estamos alinhados? Uma das coisas que mais fazem os casais se separarem é essa perda de compatibilidade, porque um está amadurecendo, o outro não. Um outro critério que causa separações, o desgaste, né? Tudo tem um limite, mas esse segundo critério, ele se aplica mais para os relacionamentos disfuncionais, que são aqueles relacionamentos que não começam da maneira como realmente deveriam. Eles começam com amor, com paixão. Começam com paixão, mas depois de um tempo eles migram para um formato terapêutico. Em outros momentos, né, para quem também já acompanha, já é aluno, já está acostumado a conviver comigo, sabe desse tema, eu falo dele com alguma frequência com vocês, que é, quando falamos de relacionamento, né, mais ou menos entre 6 meses e 1 ano de namoro, uma metamorfose acontece nos relacionamentos, de maneira geral, tá, em todos. Não é o início, geralmente, o início de um relacionamento, ele se dá por paixão. As pessoas se apaixonam e começam um relacionamento. Essa paixão não é sustentável, porque ela é como se fosse um quadro de adoecimento. Biologicamente, a paixão para as pessoas é como se fosse um adoecimento no corpo, tá? Não tem nenhum vírus, não tem nenhuma bactéria, nenhuma infecção, nenhuma inflamação, não tem nada disso, mas existe uma disfunção hormonal. Nossas glândulas hormonais, nossos segmentos de neurônios que liberam neurotransmissores, eles têm uma maneira regular de funcionar. Então, a tireoide, ela vai liberar ou inibir hormônios em uma determinada frequência para dar suporte à vida. A adrenal vai liberar adrenalina em tais condições, hipófise, pituitária, enfim, as glândulas todas do nosso corpo, né? O ovário, o testículo vai produzir testosterona num determinado nível para suporte à vida. Quando eu me apaixono, quando uma pessoa se apaixona, essa produção hormonal, ela altera. Uma pessoa apaixonada, ela tem mais adrenalina, ela tem mais dopamina, mais serotonina, ela tem mais produção. Só que isso gera uma sobrecarga no sistema biológico. E não essa mudança, né? Ela é equivalente a uma mudança no corpo dada por adoecimento. Então, se o meu corpo agora recebe um fungo, uma bactéria, um vírus e tal, e o meu corpo adoece, as minhas glândulas hormonais, os meus neurônios, eles vão começar a reagir àquele adoecimento com mudanças. Mais glóbulos brancos, mais hormônio aqui, menos hormônio ali e tal, porque nós estamos combatendo um intruso, ok? Um tumor, um câncer, alguma coisa está aqui dentro. Estou combatendo aquilo. Isso não é sustentável a longo prazo. Isso diminui o tempo de vida útil do nosso corpo. Então a paixão, ela não dura uma vida inteira. Ela vai durar ali os primeiros meses. Um detalhe, para quem se interessar em saber o que é a paixão, mesmo não aprofundando nesse tópico agora, é a explicação sobre o que nós sentimos quando nós encontramos o que estamos procurando. Quando você está procurando uma coisa, não uma pessoa, não qualquer coisa, você quer muito algo e você conseguiu conquistar aquilo, às vezes um objeto, um iPhone, um computador, uma roupa, sei lá, você fica apaixonado por aquele smartphone. Você não quer emprestar ele para ninguém. Se alguém te pede emprestar, me empresta o celular, você fica, não vou emprestar não. É difícil emprestar. Você vai tomar todo cuidado com aquilo ali, sabe? Por quê? Porque você está apaixonado. O que é que nós aprendemos a chamar de paixão? É a sensação de conquistar o que se quer, o que se deseja. Então, quando você vê uma pessoa e se apaixona por ela, isso quer dizer que seu sistema nervoso reconheceu naquela pessoa algo que você está buscando. Existem alguns critérios universais também, como beleza, baseada em simetria. Um lado é muito simétrico ao outro do corpo, mas, como eu falei, não é o nosso foco aqui, não. A principal reação, né, do que as pessoas chamam de paixão, é a reação sobre encontrar o que se está buscando. Essa reação dura pouco tempo, 6 meses, 1 ano. O que acontece depois disso? Uma metamorfose. Depois que a paixão, o casal que é maduro sabe, olha, nós estamos apaixonados um pelo outro. Não é suficiente para vivermos juntos. É uma fase legal, mas não é suficiente. Daqui a 6 meses, 1 ano, esse negócio vai acabar.
E aí nós temos que ter outros critérios, além da paixão, para continuarmos juntos. Esses critérios quais são? Compatibilidade. Compatibilidade comportamental, compatibilidade estrutural, que seria a compatibilidade aí de ter comportamentos equivalentes, né? De estrutural, de ter personalidade equivalente, ter caráter equivalente. Estruturalmente deve haver compatibilidade, tá? Então, essas pessoas, depois de 6 meses, 1 ano, essa metamorfose vai dizer o seguinte: olha, a paixão tá acabando. Quais são os motivos que vocês têm para ficar juntos? Se o casal não construiu compatibilidade, eles terminam. Então, segundo critério, que faz os casais se separarem depois desse tempo, a incompetência, a imprudência, vamos chamar assim, a falta de cuidado e de conhecimento em construção de critérios de compatibilidade. Então, nós estamos juntos há 6 meses, 1 ano, estamos só vivendo a vida mesmo aqui, e aí não nos preocupamos em criar pontos de admiração, por exemplo. Eu não admiro, não sou admirado, não me sinto admirado, admirada. Dificilmente esse casal vai continuar juntos porque perdeu o sentido. A mesma coisa. No primeiro critério, perdeu o sentido. No segundo critério, perdeu o sentido também. Eu não admiro, aquele fogo passou. O corpo não ia aguentar manter aquilo por muito tempo mesmo. Então agora, não faz sentido mais. Segundo critério. Terceiro critério, e talvez seja um mais preocupante até, tá? Que nesse momento de metamorfose, pode acontecer do casal, a paixão acabou, agora nós não conseguimos construir um amor, nós não conseguimos construir um relacionamento com compatibilidade, e agora tem um problema. Porque pode ser que essas duas pessoas no relacionamento, depois da paixão, elas encontrem um outro lugar para colocar aquela pessoa. Imagina só. A pessoa A passou 6 meses com a pessoa B. Foram 6 meses muito intensos, paixão, foi muito legal. Aí foi esfriando. Biologicamente não é sustentável a vida inteira. O que aconteceu ali agora? Eles não têm critérios para continuarem juntos ali com base em compatibilidade. Só que a pessoa B maltrata a pessoa A. A pessoa B, e vice-versa, faz com que a pessoa A se sinta desconfortável. Aí você pensa assim, Thiago, aí terminou mesmo, né? Porque se a pessoa B está maltratando a pessoa A e vice-versa, eles vão terminar porque eles estão se maltratando, não é? Depende. Porque se esses maus tratos for compatível com algum problema que a pessoa A tem que resolver, parêntese. Imagina que a pessoa A, ela foi muito criticada na infância. Foi muito criticada pelas coisas como ela fazia. O pai e a mãe criticavam muito a pessoa A. E ela veio para a vida adulta com uma demanda traumatizada para ser resolvida com a crítica. Então, a pessoa A agora é uma adulta, não sou como uma mulher, adulta, e ela acumulou muita coisa para ser resolvida com o pai, com a mãe, com o educador, que a criticava muito. Ela acumulou muita coisa, só que ela não conseguiu resolver com quem deveria. Está acumulado, está reprimido. Aí, de repente, a pessoa B, que acabou a paixão, essa pessoa B maltrata a pessoa A. Só que ela faz a pessoa A sentir exatamente o que o pai e a mãe faziam ela sentir na infância. Aí eu te pergunto, você acha que a pessoa A vai terminar com a pessoa B? Jamais. Isso é mais forte que amor para manter a pessoa, o casal junto. Porque agora a pessoa B tem uma outra função na vida da pessoa A. Ela tem até o rótulo de namorado, o rótulo de noivo, de marido, enfim. Mas a função, a principal função, é fazer a pessoa A descarregar a pressão interna reprimida e acumulada desde a infância por causa do pai. Olha o território, quanto isso é preocupante. Vamos recapitular. A pessoa A, uma mulher, foi uma menina muito, muito criticada.
ok? E ela guardou, ela nunca pôde revidar as críticas do pai, ela nunca pôde revidar a mãe, a avó, a professora, seja quem for. Ela teve sempre que guardar e reprimir. Foram críticas traumatizantes, tá? Com 20, 25, 30, 35 anos, ela conheceu alguém. Passaram um período de paixão, depois da paixão, acabou o sentido. Só que a pessoa B critica ela também. E faz ela se sentir criticada do jeito que ela gostaria. Do jeito que ela gostaria, não. Do jeito que ela se sentia na infância e queria ter revidado, mas nunca revidou. Só que agora ela consegue revidar com a pessoa B. Agora, quando a pessoa B critica a roupa, critica o trabalho, critica alguma coisa na pessoa A, agora ela revida. Ah, mas não sei o que, e briga. E não sei o que, você não pode fazer isso, você não pode falar assim comigo, você não presta também, você isso, você aquilo, você não aquilo outro. Agora a pessoa B, ela tem uma outra representação na vida da pessoa A. O papel do vilão na vida dela. Agora a pessoa A, ela está fadada a ter muita dificuldade de terminar com a pessoa B. Porque ela sente falta, não é de ser maltratada, mas é de reagir àquela abordagem de ser maltratada. Porque quando ela é maltratada, ela reage do jeito que ela gostaria de ter reagido na infância. Aquilo tá guardado dentro dela. E reagir, às vezes, é gritar, brigar, xingar e tal. Mas, às vezes, reagir é chorar, é introspectar, é se vitimizar, é entrar. Às vezes é isso. E essa pessoa, simplesmente, agora ela consegue reagir. E isso faz falta. Então, agora, essa pessoa A, ela tem um problema. Porque a pessoa B, ela não cumpre mais os critérios de paixão. A pessoa B não tem compatibilidade. Só que a pessoa B faz a pessoa A se sentir mal de uma maneira que ela precisa se sentir para resolver algo dentro de si. E agora esse relacionamento provavelmente vai continuar, só que ele vai passar por um caminho de desgaste. Essas pessoas vão ter alguns momentos de felicidade e alguns, depois muitos momentos de desgaste. Isso pode gerar um término lá na frente. Muitos casais terminam por isso, se separam por isso, porque se desgastaram tanto, mas tanto, que é insuportável conviver juntos a partir de agora. Essa pessoa, a pessoa A, no meu exemplo, ela não conseguiu superar o que ela precisava, porque não vai superar. Ela só superaria aquilo com o pai, ou em terapia mesmo, né? Mas ela não vai superar, ainda mais neuroterapia, mais rápido ainda. Ela não vai superar isso com essa pessoa B. Porém, ela não vai conseguir terminar. E se a pessoa B precisa receber o desgaste que a pessoa A proporciona, ambas estão a partir de agora fazendo terapia uma com a outra. Então agora esse relacionamento ele tem muita prosperidade tóxica, porque ele vai prosperar no sentido de seguir em frente. Prosperar não é a melhor palavra não, nem vocês entenderam. O relacionamento vai seguir em frente, porém eles vão terminar em algum momento ou vão sofrer demais da conta. Então, até aqui, eu diria que os 3 principais critérios que fazem as pessoas, os casais separarem, e porque são demandas terapêuticas, né? São esses 3. Primeiro, incompatibilidade, falta de conhecimento, de autoconhecimento, né? Principalmente a pessoa não sabe quais são os critérios que fazem com que ela encontre alguém que realmente combina. E é preocupante. Segundo, porque acabou a fase de paixão, a fase sustentável ali, e agora o casal não soube construir essa compatibilidade. Ou terceiro, porque os casais estavam vivendo um relacionamento que não era um relacionamento afetivo, era um relacionamento terapêutico. Tóxico terapêutico, terapêutico tóxico. Porque ambos, né, conseguiam até exteriorizar suas demandas terapêuticas um com o outro. Mas o propósito de um relacionamento não é servir como um ponto terapêutico, ainda mais semi-terapêutico, né? Terapêutico provisório. Você consegue exteriorizar, mas não é resolutivo aquilo. Então, nesse ponto, o relacionamento não era afetivo, era um relacionamento muito mais terapêutico. E aí o desgaste, o excesso de desgaste, ocasiona o término ali. E como é que a gente resolve isso, né, dentro de uma demanda terapêutica? Por que estamos falando disso aqui dentro de uma demanda terapêutica? Primeiro, porque o primeiro caso, ele é superável por terapias que nem são a neuroterapia, tá?
abordagem pela psicanálise, a abordagem da constelação, a abordagem... Não, acho que mais a abordagem da psicologia aqui. Cognitivo-comportamental, sistêmica, abordagens mais clássicas, que são muito competentes para ajudar as pessoas a desenvolverem habilidades, até antes da preventivamente, isso resolveria. Se a pessoa procurar antes do relacionamento, antes de começar um relacionamento, se ela procura um terapeuta para trabalhar esse autoconhecimento e trabalhar esse fator de critérios, essa pessoa certamente evitaria algumas pegadinhas na vida amorosa dela. Se essa pessoa já estivesse em um relacionamento até, demanda 2, e durante o relacionamento ela percebesse, falou, olha, a pessoa que está comigo não é compatível comigo, mas nós nos gostamos. É a fase da paixão. Nós temos alguns pontos de compatibilidade, alguns pontos de atração, de afeto, mas existem pontos divergentes que são tóxicos. Essa pessoa faz coisas, e ambos, né, que são tóxicas para mim. Eu não gosto daquilo que a pessoa faz. Tipo, dando exemplos aqui. Vamos supor que a mulher... Isso aqui é clássico, inclusive, tá? Um exemplo, mas é um exemplo muito real. A mulher, quando ela fala o seguinte, olha, não, nós nos damos bem em muitos critérios, porém, em muitos pontos, porém, ele prioriza mais a mãe do que a mim. E o meu papel hoje é de esposa. Só que eu perco prioridade para a mãe dele e isso me faz muito mal, isso é muito tóxico para mim. É uma divergência, mas é uma divergência que não gera compatibilidade. Ela não... Porque lembra quando eu dei um exemplo agora há pouco? Quando a pessoa fala assim, Thiago, Thiago, por exemplo, eu não penso muito a longo prazo, eu penso muito a curto prazo. Eu tenho uma pessoa comigo que pensa a médio e longo prazo. Isso é uma divergência, mas é uma divergência positiva, porque essa pessoa ela pode me ajudar a desenvolver mais visão de longo prazo na vida, no trabalho, enfim, e eu posso ajudá-la a desenvolver mais visão de curto prazo. Ou então nós podemos simplesmente nos complementar. Eu forneço a visão de curto prazo que nós vamos fazer e ela fornece a visão de médio e longo prazo. Pronto, agora nós temos uma visão completa. Então isso é uma divergência saudável. Agora, a divergência faz mal. Ele passa mais tempo na casa da mãe do que comigo. E isso me faz mal, me faz sentir desvalorizada, desmerecida e tal. Agora, essa divergência, ela deve ser levada para um terapeuta, para um momento terapêutico, para que essa pessoa possa receber orientações terapêuticas para lidar com esse incômodo ou para se movimentar para trazer essa compatibilidade. Ambos, né, nesse exemplo, deveriam buscar. E na terceira demanda, onde que é? Aí nessa entra o Midas, entra o terapeuta Midas, entra o nosso terapeuta. Porque a neuroterapia aqui vai ser, junto com a hipnose, vai ser determinante. Se uma pessoa que tem traumatizações mal resolvidas na infância, adolescência, e essas traumatizações elas estão interferindo no relacionamento, dependência emocional, gente, caso clássico de dependência emocional. Eu vivo com uma pessoa que me faz mal, mas eu não consigo me desconectar dela. Me permitam também um parêntese aqui. É uma coisa que eu acho graça, mas internamente, né? Eu não externalizo, mas vou falar com vocês. É muito comum ver terapeutas até nas redes sociais fazendo postagens que viralizam até com orientações, análises sobre casos desse tipo. Se o cara não te procura no dia seguinte, se o cara some de repente da sua vida, como é que você, mulher, deve reagir? Aí vem a terapeuta e fala assim, você tem um problema de autoestima, de alto valor, você não deveria estar disponível para ele quando ele te procurasse novamente, você não. E vem uma orientação racional e racionalizada enorme. Gente, esses terapeutas estão onde? Na Lua. Eles, depois de, às vezes, estudar, depois de anos ditos, né, pelo menos de prática terapêutica, eles acreditam que as pessoas fazem as coisas erradas por falta de orientação sobre o que é certo fazer? Que loucura isso, porque claro que não é. Não adianta trazer uma resposta, uma reflexão, uma orientação racional, racionalizada, se uma pessoa está se movimentando emocionalmente. Sabe por que essa
mulher do exemplo deixa o cara do exemplo voltar depois que ele some, não é porque ela não tem instrução operacional, racionalizada sobre como reagir, não. Não, ela tem, ela sabe que é melhor. Se ela tivesse que dar um conselho para uma amiga, ela daria o conselho certo. Ela sabe o que não deve fazer, só que ela não consegue, porque ela está emocionalmente envolvida naquele conflito, naquele problema. O fato desse cara sumir faz com que ela se conecte mais a ele, porque ele faz com que ela sinta algo que ela precisa resolver dentro dela. Se essa mulher tiver um conflito de abandono na infância e o cara simplesmente abandoná-la, errou. Não adianta orientá-la sobre como é que ela vai fazer para não deixar isso acontecer. Essa mulher não precisa, essa pessoa não precisa de orientação. Ela precisa de terapia. E aí vem um monte de terapeutas e acham que orientando as pessoas eles estão fazendo terapia. Isso não é terapia. Bom, fecha parêntese. Bom, como é que essa demanda, né, ela é tratável pela neuroterapia, pelos meus alunos, pelo menos pelos MIDAS, pelo menos por mim, com extrema tranquilidade, com abordagem de superação, poder sensibilização. Essa pessoa tem que entender o seguinte: olha, o que está te mantendo nesse relacionamento que não tem propósito, nesse relacionamento que não tem compatibilidade, nesse relacionamento que não tem por que estarem juntos, pelo menos não tem ainda, né? Vocês poderiam, não quer dizer que vocês têm que terminar, não. Um outro parêntese aqui: quando um casal me procura para tratar, vai começar um tratamento, a primeira coisa que eu converso com eles e falou: olha, Thiago, eles às vezes perguntam até: Thiago, nós vamos separar depois do relacionamento ou nós vamos continuar juntos? Eu falei: depende. Os motivos negativos para continuarem juntos, nós vamos eliminar. Vocês têm motivos positivos para continuarem juntos? Ah, nós temos filhos, nós temos patrimônio, uma casa. Não, isso são motivos funcionais. Eu quero motivos afetivos. Vocês se admiram? Vocês apoiam o crescimento, o desenvolvimento um do outro? Vocês apoiam um ao outro nos momentos de desequilíbrio? Vocês têm pontos de sustentação, pontos de afeto que mantêm vocês dois juntos? A grande pergunta é: como é que você faz o outro se sentir? Como é que o outro se sente com você? Se o casal vira e fala assim: Thiago, não, nós não temos. E fala: então vocês têm 3 meses para construir. Não quer dizer que vocês têm que terminar, mas construam admiração mútua, construam apoio, construam estímulo durante 3 meses. E enquanto nós vamos eliminar, de 3 a 5 meses, quando nós vamos eliminar os pontos tóxicos que estão mantendo vocês juntos. Na hora que nós eliminarmos esses pontos, vocês têm que ter outros pilares de sustentação. Hoje não tem. Vocês vão construir, se construírem, vocês terão ao final desse tempo. Então não quer dizer que o casal vai terminar, não, tá? Fecha parêntese. Mas é importante entender o nosso papel. A terapia clássica baseada, fundamentada em filosofia, ela não é tão eficaz. A terapia clássica também fundamentada em transdisciplinaridade, né? Que são as terapias que usam eventos, que usam fenômenos, né? Fenomenologia, enfim, elas não são tão eficazes aqui, porque aqui nós estamos falando de sistema nervoso. Existe um sistema nervoso que está traumatizado, está causando disfuncionalidade na produção hormonal de neurotransmissores, e esse sistema nervoso traumatizado está vendo gatilhos, está identificando transferência, gente, Freud, está identificando o contexto na outra pessoa. Como é que eu supero isso? Com abordagem de superação, tá? Então, o terceiro caso é uma demanda terapêutica, mas mais especificamente, mais definitivamente para neuroterapeutas, e aí, lógico, eu faço a referência a neuroterapeutas MIDAS, porque o método MIDAS foi totalmente desenvolvido para esse nicho do mercado, que é um nicho muito carente de competência profissional entre os terapeutas, tá? Bom, muito bem. Até esse ponto aqui é o conteúdo que eu separei para falarmos a respeito, tá? Para que vocês possam entender, né, de forma mais terapêutica, de forma mais técnica, por que e como é que acontece essa separação entre os casais. Acho que cumprimos bem esse papel até aqui. Vou deixar esses minutinhos finais, que o nosso objetivo é chegarmos aqui até 1 hora no máximo, tá? Da nossa live semanal. Quero trazer aqui também algumas... Então, se alguém fizer alguma pergunta aqui sobre como é que trata, enfim, qualquer tipo de pergunta, agora é hora de responder vocês, tá? Vou dar uma olhadinha no chat em como é que estamos aqui. Primeiro, muitas mensagens aqui de boa tarde, boa noite também, né? Em Portugal aqui já são 7h30. Eram 7h30 quando a gente começou, né? Agora já são quase 8h30. Obrigado aí
o time de Moçambique, que tá aqui também presente com a gente na live, enfim, todos vocês, tá? Obrigado. Midas presentes aqui também, Alessandra tá aqui com a gente. Irma também, Irma Zago, que bom, gente, ver vocês aqui. Deixa eu ver as mensagens agora de... e a Alessandra, inclusive, trata relacionamentos também, né, Alessandra? Muito, muito, muito legítimo aí o tema para você. Vamos lá, Ítalo Rezende, vou ler as mensagens, tiverem perguntas aqui agora, vou responder para vocês, tá? Ítalo Rezende, palavras muito sábias, abriu minha mente para um assunto de um cliente que estava passando pela mesma situação, um pouco pior, mas parecida. Que legal, Ítalo! Legal, porque a intenção aqui de trazer esse conteúdo semanal é justamente manter vocês, né, conectados pelo menos nessa nossa fonte de atualização, de conhecimento, que é a ótica das neurociências, para interpretar os conflitos comportamentais e emocionais, para, né, complementar, trazer mais repertório para vocês. É muito comum que os terapeutas tenham uma visão muito filosófica, né? Uma visão muito abstrata, às vezes, técnica também, científica, mas muito filosófica, de interpretação das coisas e tal. Não, é legal trazer um pouco mais de ciência, principalmente da neurociência. Então, que bom que abriu aí, trouxe. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Vera, incrível, verdadeiro. Tem um caso desse, um faz mal pro outro e vice-versa, mas o pai diz que vai ficar até que as crianças cresçam. E muito provavelmente esse pai, ele precisa ficar, tá? Pode ser que gente, isso é uma das coisas mais disruptivas para alunos, pelo menos eu vejo isso no dia a dia de vocês, para os alunos que estiverem aqui assistindo agora, ou até gravado. Isso é uma das coisas, é uma virada de chave que eu vejo que faz mais diferença para vocês. Eu gosto de destacar quando eu posso. Eu gosto de destacar quando eu posso, que é o seguinte: entender que as pessoas precisam dos problemas que elas têm. E muitas vezes elas construíram, não intencionalmente, mas também não foi aleatório. Elas construíram aqueles contextos os contextos que as mantêm adoecidas. E elas construíram de forma perceptível, assim, não é intencional, não tiveram a intenção de fazer isso, mas não foi abstrato, não foi simplesmente, sabe, aleatório também. Elas construíram. Nesse exemplo aqui, quando um pai vive em um relacionamento que faz mal, mas ele decide ficar até que as crianças cresçam, isso é uma demanda terapêutica. Existe disfunção aqui nessa explicação, existe disfunção nisso para que esse pai queira ficar ali. Esse ambiente é um ambiente terapêutico, tóxico terapêutico, mas é um ambiente terapêutico para ele. Ele consegue exteriorizar alguma coisa vivendo em um lugar onde ele não quer viver, onde ele sofre, mas onde ele faz questão de viver por um propósito. Talvez as crianças sejam só a justificativa que ele deu, que ele criou para estar naquele lugar. E o mal que a esposa, ou que o marido, né, o mal que a esposa faz a ele, seja na verdade um bem, entre aspas, porque quando ele é exposto àquele mal, né, que desgaste, ele consegue reagir e exteriorizar o que está reprimido dentro dele. E isso mantém ele ali e ele vai criar desculpas para ficar ali mesmo, né? Bom, pessoal, vamos dar um joinha. Legal. Muitos joinhas também para vocês. Obrigado aqui, você é muito fera. Parabéns, Thiago, muito show, muito bom conteúdo. Fiquei impactada com a parte de fazer mal um pro outro. Pois é, Milene, isso é uma... Eu falei o que eu acabei de falar, que isso é chocante. Para muitas pessoas isso é chocante. Me imagina para os meus pacientes entender que uma das coisas que mais une o casal é o mal que um faz ao outro. É feia essa frase, né? Eu reconheço que mas enfim, é fato. Ignorar o fato não traz resolução. Então, muitos casais mesmo, quando eles tentam se separar, eles não conseguem. Porque eles sentem falta, não é do outro. Eles justificam, eu sinto falta da pessoa, não sente falta da pessoa. Essa é a justificativa que você está dando. Você sente falta do que a pessoa faz você sentir. Até porque, também, alunos aí já sabem disso, que já me ouviram falar isso em algum momento. Nós não quimicamente, bioquimicamente, não faz sentido a frase eu gosto de alguém. Não faz sentido essa frase. Alguém dizer assim, Thiago, eu gosto de alguém. Não gosta. Não faz sentido você gostar de alguém. Faz sentido você gostar do que a pessoa faz você sentir. Pessoa A, pessoa B. A pessoa B me elogia. Eu me sinto mais valioso. Então eu não gosto da pessoa B, eu gosto do que ela me faz sentir. O dia que ela parar de me fazer sentir bem, eu não vou gostar mais dela. O problema é que quando a pessoa B começa a me fazer sentir mal, e eu
Não é que eu gosto, mas eu preciso me sentir mal. E quando eu me sinto mal, eu exteriorizo. Entende? Aquela pessoa, tipo assim, eu tô com uma... Sabe aquela pessoa quando ela xinga um palavrão, ela se sente aliviada? Tudo que essa pessoa precisa é de alguém pra fazê-la sentir, fazê-la xingar um palavrão. Se não aparecer alguém pra fazer essa pessoa xingar um palavrão, ela vai ficar tensa. Agora apareceu alguém, ela xingou. E aí, uau, que alívio. A pessoa que fez você xingar, ela não fez mal pra você. Quer dizer, potencialmente fez, né? Mas nesse critério ela fez bem. Então, muitos casais estão fundamentados nessa equação, nessa teoria, porque são adultos que trazem demandas não resolvidas de infância, que eles juram que não doem, eles juram que estão resolvidas, mas estão operando nos bastidores. Então, é muito por isso. Marcelo, obrigado. Aqui é cliente para ser separado. Aqui, ó. A cliente quer se separar porque evoluiu e o marido não, ó, Thalita. Isso acontece demais. É o primeiro critério dos que eu citei aqui, que são os principais. O primeiro deles é esse: incompatibilidade na maturidade. O casal até tem uma compatibilidade inicial, depois de alguns anos, tem uma teoria muito legal aí, a teoria do setênio. Depois vocês dão uma estudada. Procuram aí, setênio. Que diz que a cada 7 anos o sistema nervoso ele passa por um ciclo de maturidade. Esse ciclo, ele é quase que orgânico, mas ele pode ser estacionado. E infelizmente, tá? Que é a minha raça, né? Os homens, eles costumam estacionar mais, porque os homens não são estimulados a se manterem em desenvolvimento. Eles têm que aprender a fazer isso. Os que aprendem, show de bola. Os que não aprendem, muitas vezes porque foram reprimidos, né? Não foram treinados por isso na infância, não foram treinados para se desenvolverem, né? E continuamente durante a vida, eles estacionam. Muitas vezes depois que eles casam, vocês começam um relacionamento, eles estacionam. E aí a mulher continua, muitas vezes, ou o companheiro, enfim, continua amadurecendo e ele não. E aí, daqui 7 anos, a famosa crise dos 7 anos, inclusive, vem dessa teoria. Tá? Alessandra, Thiago, mas como o casal que está juntos, por esse processo terapêutico, consegue construir novos pilares para a relação, uma vez que se uniram por esses conflitos internos? Alessandra, muitas vezes eles se uniram no início, não foi por isso, não. No início, houve admiração. Houve admiração, houve desejo, houve um monte de outros critérios legais ali. Só que foram perdidos, né? E aí eles se consolidaram, vamos chamar assim, eles se uniram por essas coisas boas, mas se consolidaram por coisas de valência tóxica, né? De valência negativa. Como é que eles criam isso? Isso é funcional, tá? Isso um vira pro outro e fala o seguinte, fala, olha, eu admiro homens que resolvem problemas. A mulher pode virar pro cara e falar o seguinte, fala, independente de ser você meu marido ou não, eu admiro homens que resolvem problemas. E a partir do dia seguinte, esse cara começa a chegar em casa e fala o seguinte, deixa que eu resolvo. Ai, amor, eu não sei se eu vou dar conta. Eu falei, não, deixa comigo. Ai, amor, eu não sei se isso aqui, deixa comigo. E o cara começa a se posicionar assim, ela começa a construir uma admiração por ele. Enquanto eles estão passando por um processo terapêutico, entende? Ela vai construindo. Por exemplo, o homem pode virar pra mulher e falar, não, eu admiro mulheres que são mais delicadas, que têm gestos mais delicados. E a mulher, no dia seguinte, começa a trazer mais delicadeza pro dia a dia dela. Ele começa a virar e fala o seguinte, olha, eu admiro mulheres que me deixam resolver problemas. Porque às vezes o cara se sente, enfim, sufocado, porque a mulher chega... Aí é uma divergência clássica também, né, Alessandra? Ou pra todo mundo aqui. A mulher... teve um dia difícil, ela chega em casa e vai contar pro namorado, pro marido, o dia difícil dela. Cada dificuldade que ela conta, o cara traz uma solução. Mas a mulher não quer solução, ela só quer contar como é que foi. E o cara quer resolver. Então tem, né, divergência. Aí o que a mulher vira e fala, então quer saber? Eu vou criar problemas pra esse cara resolver. Problemas que não são tão, né, fundamentais pra mim e tal. E ela começa a criar, e começa a trazer mesmo. Eu tô com dificuldade de fazer isso aqui. Quebrou o zíper, o fecho da minha bolsa quebrou. Porque às vezes ela pensa assim, cara, o fecho da minha bolsa quebrou. Não vou falar nada com ele. Pô, comprou outra bolsa. Essa mulher tá perdendo a chance de treinar o marido dela pra, né, ter admiração por ela. Porque ele gosta muitas vezes, ele gosta muito, é muito inerente dos homens isso, pelo menos dos homens maduros. Ele gosta de se sentir relevante na vida dela. O homem normalmente se sente muito inseguro quando ele percebe que a mulher não precisa é um verbo difícil de usar, porque pode ser mal interpretado. Eu vou torcer que vocês não vão interpretar errado isso não, hein? Ela vai perceber que a mulher precisa dele. E ele se sente útil na vida dela. Aí ele se sente protegido.
se sente o território dele tá protegido. Se a mulher não demanda, o problema tá aqui, eu vou levar para consertar lá fora, mas por que você não trouxe para mim? Então, entendem? Quando um começa a praticar com o outro os gestos que fazem o outro gerar admiração. Aí a gente começa a construir uma base sólida e quando tirarmos os itens de toxicidade, o relacionamento tem condição de se manter vivo e prosperando a partir dali, tá? Que conteúdo incrível. Obrigado, Emanuele. Gente, muitos comentários aqui de carinho. Obrigado. A Gabriela aqui, ó. Ser Midas é enxergar o mundo e as relações com lentes limpas. Isso mesmo, Gabi. Que legal que é o seu comentário. Estamos juntos. Ivone, cada dia que estudo, para mim está sendo um bug de conhecimento. Às vezes sinto que cai de paraquedas em um lugar bonito, visto lá de cima. Quando chego lá embaixo, uma pergunta, só tenho perna para seguir. Tem perna para seguir porque a gente segue juntos, Ivone. Ainda mais aqui quando eu faço essa referência dos Midas, nós somos uma comunidade, somos um grupo de alunos sensacional, é isso. Mesmo os que não são Midas, mas já estudam comigo outros critérios, outros pontos, né, sabem como é, mas os Midas mais nós caminhamos juntos, andamos juntos, estamos juntos, então todo mundo vai dando apoio e sustentação aí, tá? É uma missão muito bonita nossa. A gente tem, todos os terapeutas, né, tem essa missão muito bonita, mas seguimos juntos, tá? Sempre. Ítalo aguardando as aulas da semana para entregar o módulo Midas. Legal. Aí, ó, o Ítalo tá com a gente também, Thalita. Verdade, as crises dos 7 anos é real, sim, sim. E essa é uma fundamentação dessa teoria, tá? Ora, gente, legal. Acho que eu respondi aqui todo mundo, né? Marcelo Fiel aqui, me sinto privilegiado em ser teu aluno, tê-lo como... Ora, obrigado, carinho. A honra é minha, Marcelo, a todos vocês aqui, tá? Paloma, esses gatilhos que unem o casal, se resolvidos, pode acabar com o relacionamento? Pode, Paloma. É o que eu comentei aqui na resposta da Alessandra. Se o casal não tiver motivos saudáveis, afetivamente saudáveis para se manterem juntos, quando os motivos tóxicos, um fazendo terapia com o outro, são, às vezes, motivos funcionais não são suficientes. Tipo, eu tenho um filho, temos filhos, temos uma casa, patrimônio, temos empresa, temos coisas juntos. São motivos funcionais, não são motivos afetivos. Eles não são suficientes. Motivos legais, afetivos, são admiração, coisas como essas que eu citei aqui agora há pouco, tá? Então eles podem ser construídos, eles não são aleatórios, não surgem do nada, não. Podem ser construídos, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que não, né? Terminamos. Muito bem, então. Que legal, turma. Entendi, obrigada. Com certeza, Milene. Legal. Luana, serei Midas na próxima turma. Isso, Luana. Venha conosco. Venha conviver comigo, conosco aqui. Vai ser uma honra, tá? Te receber e todos vocês que ainda não fizeram nossa formação do Método Midas. Estamos juntos. Turma, então é isso. Olha só, quero agradecer a vocês que estão online aqui por terem reservado esse tempinho, terem participado aqui. Obrigado pelos comentários. Toda terça-feira, às 15h30, temos esse bate-horário aqui. Já deixem mentalmente agendado aí, ou até no calendário mesmo, um despertador aí, fechado? Nos grupos de alunos, vocês sempre vão me ver mandando. E ó, para você que tá vendo gravado aqui agora, pelo YouTube ou pela nossa comunidade, deixa aqui embaixo do vídeo suas dicas, seu comentário, o que você achou, né? E o que você gostaria que eu falasse. Dicas sobre temas para eu trazer, porque, gente, eu quero e vou manter infinitamente essa live. Então, haja tema, haja assunto, né? Dependo de vocês online aqui e de vocês que estão assistindo gravado agora para trazerem essas sugestões para saber o que vocês querem e tal. Esse tema de hoje, né, foi muito oportuno pela semana aí, por causa dessa separação aí dos casais. Celebridades, enfim, mas eu quero sempre saber o que interessa para vocês, para que eu possa trazer como aulas de 1 hora aqui pra gente, fechado? Então é isso, turma, obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima semana. Um abraço, um beijo forte, até lá, tchau, tchau.